Acompanhar agora o início da discussão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, com os presidentes de Câmara e Senado a respeito das emendas parlamentares. Assunto importantíssimo e que a gente tem a discussão hoje em Brasília. Vamos conferir um trechinho aqui. No sentido de que se cuida de uma vontade individual. Todas as decisões que nós estamos aqui tratando foram do plenário do Supremo Tribunal Federal. É importante lembrar isso, porque nós estamos tratando de um tema que foi confirmado inicialmente sob a relatoria da ministra Rosa Weber e depois sob a minha própria relatoria e, no caso das decisões que eu proferi sobre plano de trabalho, prestação de contas, transparência, etc., houve o referendo pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E lembro, esses 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, indicados por 5 presidentes da República diferentes. E, portanto, não se cuida aqui de tratar de interesse de um ou outro partido político, porque os 11 foram indicados, os 11 que votaram, 11-0, foram indicados por 5 presidentes da República diferentes. E todos esses presidentes, chefes de governo, chefes de Estado eleitos pelo povo brasileiro, conviveram com as emendas. O tema das emendas impositivas, em particular, perpassa o governo da presidenta Dilma Rousseff, o governo do presidente Temer, o governo do presidente Bolsonaro e o governo do presidente Lula, e perpassará também o próximo presidente da República, seja ele quem for. E, portanto, o esclarecimento primeiro que faço é que nós não estamos tratando de um tema de interesse de um governo. Naturalmente, há interesses dos governos, os pretéritos e os futuros que virão, regidos por esta Constituição. Lembro que um referendo de 11-0 equivaleria simbolicamente a uma lei aprovada por 513 deputados e 81 senadores, a unanimidade. Portanto, para expressar a importância desse diálogo que nós estamos aqui tratando. O segundo esclarecimento que faço é sobre a suposta lentidão atribuída ao Supremo Tribunal Federal na execução do dinheiro público. Obviamente, quando se cuida de aplicar o dinheiro privado de cada um, a pessoa tem a plena autonomia de gastar onde, a forma, como, que dia e a velocidade que desejar. No caso do dinheiro público, que não é propriedade individual de ninguém, é uma propriedade social, é claro que existe um devido processo, regrado na Constituição. Então, burocracia... 9h34. Repita. 9h34. A aplicação do dinheiro público. Então, eventualmente, pode haver uma complicação, chamemos assim, nos meios, mas o objetivo mirado é exatamente a fidelidade à Constituição e ao interesse público. Nós estamos, por exemplo, nesse momento, dialogando com os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa, Banco do Nordeste, no âmbito da DPF 854, que não está aqui nessa audiência pública, para garantir que a rastreabilidade chegue até o fornecedor final, ou seja, não apenas ao destinatário da emenda, o município, o Estado, o ente da sociedade civil, mas chegue até os fornecedores dos serviços ou das compras que foram contratadas a partir de uma emenda parlamentar, garantindo o ciclo completo. A identificação da origem, coisa que já foi ajustada com todos os poderes do Estado, envolvendo, obviamente, o plano de trabalho que foi homologado pelo Supremo, elaborado pelos poderes legislativo e executivo, até o destinatário último desse dinheiro que pertence àqueles que estão na praça dos 3 poderes. E o último esclarecimento é que não há, nesse instante, nenhum bloqueio, nenhuma suspensão de emenda parlamentar. Porque há, infelizmente, como disse, uma desinformação em que haveria, por parte do Supremo, uma deliberação de sustar emendas parlamentares. Eventualmente, claro, caso a caso, se uma emenda está sendo objeto de uma investigação na Polícia Federal, é claro que o magistrado competente pode e, eventualmente, deve sustar
este pagamento, mas não há por parte do Supremo Tribunal Federal qualquer medida proibitiva quanto à execução de emendas parlamentares. Finalmente, para que nós possamos, sem delongas, passar para os primeiros expositores. Nós estamos tratando aqui de uma circunstância similar àquela que o Supremo enfrentou ontem, no que se refere ao Marco Civil da internet. São valores constitucionais que devem ser objeto de concordância, porque eles têm a mesma estatura. Então, ontem nós estávamos tratando do Marco Civil, do artigo 19 da Lei 12.965 e do 21, claro, sob o pálio dos valores da liberdade e da responsabilidade. No que se refere a esta audiência pública, todas as exposições, em última análise, creio, transitarão por alguns problemas. Primeiro, o Congresso Nacional, órgão de soberania nacional e popular, decidiu criar as emendas impositivas. É verdade. E isto tem um peso fundamental na arena institucional brasileira. Se cuida de emendas constitucionais aprovadas. 9h37. Repita. 9h37. Seguimos aqui no Jornal da Manhã, nós estamos acompanhando o ministro Flávio Dino, que deu início a uma sessão, uma audiência pública, na verdade, para tratar das emendas parlamentares. Devem participar dessa reunião de hoje também o presidente da Câmara, além do presidente do Senado, entre outras autoridades. Deise Siocaire e Cristiano Vilela seguem analisando aqui os principais temas junto com a gente. Ô Vilela, será que finalmente a gente vai ter aí uma saída para essas emendas e, quem sabe, mais transparência, como o ministro tem pregado aí já há algum tempo? Ele tem se tornado ali uma espécie de paladino das emendas, né, Vilela? Olha, Nonato, essa é a nossa torcida. Para que essa questão envolvendo as emendas parlamentares, que ademais de ser algo realmente totalmente fora dos parâmetros do que seriam as atribuições, as atividades inerentes ao Poder Legislativo, nós temos um abuso que foi cometido, que está sendo cometido ao longo dos últimos anos e que precisa realmente que o Judiciário se posicione no sentido de colocar um fim, colocar uma trava a esses excessos que têm sido praticados. E eu vejo nesse sentido que o Supremo Tribunal Federal está caminhando justamente no sentido de colocar maior transparência, de fazer com que o escrutínio da sociedade em relação à forma como são gastos esses valores, a forma como são destinados esses valores, possa ser feito de uma forma mais transparente, adequado aos parâmetros constitucionais e que, pelo menos, apesar de não ser um instrumento muito saudável, mas que na sua finalidade ele possa ser legal, correto e que a sociedade possa avaliar se ele está sendo bem ou mal empregado. Deise, como você vê o impacto de uma possível mudança, então, no controle das emendas parlamentares? Soraya, eu acho muito difícil uma mudança muito forte em relação às emendas parlamentares, porque isso prejudicaria todo o sistema, né? A gente sabe que hoje a política brasileira ela acaba funcionando em cima das emendas parlamentares, então eu acredito que possa haver alguma alteração, mas ela não vai ser substancial, não. Fato é que o STF tem nas mãos agora, ele está diante de uma possibilidade de julgar essa legalidade da questão das emendas impositivas e pode definir se o sistema brasileiro ele vai continuar sendo um sistema fraturado, onde essas emendas elas são selecionadas, a execução delas ela é feita através de uma política de ocasião, ou se ela vai realmente, a execução das emendas vai realmente para o benefício da população, né? Então, é muito mais, esse julgamento é muito mais além de se a Constituição foi seguida, né? Ela é uma continuidade, é um julgamento sobre a continuidade do clientelismo ou a quebra dessa política fragmentada que beneficia esses poucos no Congresso Nacional. Eu acredito que a mudança, por mais que o Flávio Dino e o STF estejam em cima disso, eu acho que a mudança ela vai ser muito pequena, mas é um debate que deve ser levado adiante porque ele é fundamental para a sobrevivência política brasileira.